Olá, pessoal, muito boa noite para vocês que nos acompanham. Aqui estamos começando mais um episódio desse nosso bate-papo semanal. Esse bate-papo que discute, fala dos desafios da nossa querida São Bernardo e, por que não, apontar soluções. Soluções é um ano tão importante, um ano onde as pessoas vão escolher seus representantes para 2005, seja eles nos executivos e também nos legislativos municipais. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, fazer aquele convite de sempre para vocês. Vai lá nas redes sociais do deputado Luiz Fernando PT 13, tudo junto. Vai lá, curte, comenta, compartilha, manda a sugestão para a gente. Apresentar o nosso convidado de hoje. Eu já conheço de um bom tempo, é o Caio César Couto, ele é morador do Baeta Neves, estudante, foi ativista do movimento estudantil, participou de várias manifestações aqui em São Bernardo. A gente pode afirmar que ele é cria do movimento estudantil. É isso mesmo, Caio? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cosme. Com certeza, o começo da minha atividade política se deu no movimento estudantil e eu acho que é uma ótima escola para quem quer tomar esse rumo na vida, que é construir ambientes e espaços melhores por onde passa. E é a partir desse movimento estudantil que abre os horizontes e a gente pode começar, quando eu falo você, pensar em possibilidades de crescer e construir uma sociedade melhor? Com certeza, porque durante esse tempo que eu estive no movimento estudantil, e aqui eu vou elencar um pouco dos espaços que eu participei, eu fui membro conselheiro da congregação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Lá a gente conseguiu aprovar algumas coisas que, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a faculdade tinha 45 anos. E a grade curricular era a mesma desde Da sua do formação. início, sim. Então a gente teve que reformular isso, a gente fez durante a gestão do Marcelo Mauad, que é uma pessoa que também é muito, posso dizer, progressista, que acredita na transformação da sociedade e das regulamentações, possibilitando uma sociedade com mais igualdade de oportunidades e distribuição de renda. O Mauad, e junto com o movimento estudantil, acabou transformando a faculdade, né? Por exemplo, a gente fez a reforma da grade, como eu já disse, a gente fez a reforma das bolsas, que antes alcançava menos pessoas, a gente possibilitou que alcançasse mais, a gente formulou políticas de cotas sociais e raciais na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, permitindo que algumas pessoas que não alcançavam o ensino superior pudessem alcançar. Além de membro da congregação na Direito de São Bernardo ainda, eu fui coordenador de Relações Institucionais do Centro Acadêmico 20 de Agosto, e nesse espaço a gente construiu diversas políticas públicas voltadas para os estudantes da faculdade. Aí, saindo um pouco dos muros da faculdade, eu fui ser diretor da União Estadual de Estudantes. Na época, a gente realizou um documentário que a gente passou pelas 12 regiões administrativas do estado de São Paulo, ouvindo os estudantes das universidades, das faculdades, tentando construir, na verdade, nós construímos no final, um documento que chama Universidades, a cidade na perspectiva dos estudantes. E aí, aqui em São Bernardo, por exemplo, a gente passou no ABC e fomos na UFABC e debatemos a indústria das cidades. Tá. E aí, em cada região administrativa, a gente foi debatendo um tema e no final a gente consolidou isso e sistematizou no documento que a gente entregou para os líderes políticos, demonstrando a opinião dos estudantes do estado. E fizemos diversas outras coisas. Aí, por final, para concluir essa pergunta, eu fui diretor de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, onde eu tive a oportunidade de fazer o advocacy de lei do Plano Nacional de Educação, que lá na época do governo Dilma, que previa 10% do PIB para a educação, 100% dos royalties do pré-sal para a educação, porque a gente acredita que só através do investimento na educação a gente vai conseguir transformar a sociedade. E aí eu até queria me aprofundar um pouco nesse tema, porque como a gente vive num ambiente democrático, graças a Deus, e a defesa que todo o campo progressista faz... firme nessa questão, sim, defender a democracia. Como que a gente avança na democracia? Então a gente tem a democracia, que é o seguinte: os cidadãos do Brasil, todo brasileiro vota, tem o direito de votar, só que a questão é, quando a gente vota, a gente está expressando tudo que a gente entende ali, depositando na urna nossas vontades.
Só que se a gente não tem consciência crítica, a gente não consegue fazer um voto com tanta qualidade, porque a gente não está compreendendo tudo que está acontecendo no nosso entorno. Então, como que a gente qualifica a nossa democracia? Qualificando o nosso povo. E como que a gente faz isso? Tendo um investimento em educação que não apenas forme mão de obra, mas sim cidadãos com consciência crítica. Críticos. E nessa questão, a gente tem que bater sempre nessa tecla que educação não é gasto. Educação é Com investimento. certeza. Qualquer civilização desenvolvida, sociedade desenvolvida, mundo afora, se não colocar como prioridade a educação, você não vai desenvolver essa sociedade, esse país, essa nação. Né? E você trouxe esse relato muito bem lembrado. Caio, entre teus objetivos e metas, tem essa questão de espaços para debater política pública na cidade, e você já trouxe um relato disso, o que é dessa importância. Eu quero trazer essa questão para discutir política pública com a juventude. Você ainda é jovem, muito jovem, é cria do movimento estudantil, desde muito cedo já frequentava os espaços de decisão, a Câmara dos Vereadores. Como é que é? Fala para a gente dessa ideia, de onde partiu isso. Pela realidade que eu já participei de vários espaços de construção coletiva, da gente poder ouvir as pessoas, a sociedade civil como um todo, e tentar construir caminhos que são os caminhos que a sociedade realmente quer. Então, por exemplo, quando a gente fala de orçamento público, a gente tem a LESP, eu acho que o Luiz participa de toda essa questão. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eles passam pelo estado todo, coletando opinião, ouvindo o cidadão, buscando construir um orçamento que atenda à vontade do povo. Então, aqui em São Bernardo, a gente precisa fazer isso também. Então, quando eu vou lá no Jordanópolis, eu preciso entender o que o município de Jordanópolis quer para o território dele. Quando eu vou no Baeta, quando eu vou lá no Riacho, quando eu passo por esses bairros, eu preciso saber o que falta aqui, o que a população mais precisa aqui. E eu acho que são esses mecanismos que a gente precisa construir. Cada território, cada bairro da cidade tem uma demanda específica. Então a gente não pode entender que as pessoas do Rude Ramos, elas querem as mesmas coisas que as pessoas do Riacho, ou do pessoal da Sabesp, do Areião, do Montanhão, de todos esses territórios. Então, na verdade, a gente precisa criar mecanismos para a gente alcançar a opinião, porque muitas vezes o político espera que a opinião venha até ele. E eu acho que é o contrário. Se a gente representa as pessoas que estão no território, a gente precisa ir até o território e ouvir o que de fato elas demandam. Passando um pouco pela questão da juventude, por exemplo, o jovem, lá atrás, quando eu estava no movimento estudantil, e o prefeito era o Luiz Marinho, a gente tirou na segunda conferência de juventude da cidade, que inclusive esse processo de conferência é um processo de ouvir a população. E participação também. Sim. Nesse processo a gente tirou que era de extrema necessidade a criação do Conselho Municipal de Juventude. E aí, depois desse processo de conferência, a gente ficou conversando com o poder público municipal, no caso o Luiz Marinho, Luiz Marinho, a gente precisa criar esse conselho, porque o jovem da cidade precisa ser ouvido pela administração pública, pela prefeitura. E o que acontece? Sobre a ótica da juventude. Sobre a ótica da juventude. E a juventude é um setor que ele é transversal. Então, a educação passa pela juventude, a saúde passa pela juventude, emprego e renda passa pela juventude. Moradia passa por juventude. Esporte passa por juventude. Lazer passa por juventude. Então, qualquer política pública que a gente for desenvolver na cidade, a gente vai ter que passar pela juventude. Então, por que a juventude não participar do debate dessa política pública? Então, naquela época, a gente foi incisivo nisso e a gente conseguiu aprovar o projeto de lei que foi sancionado. Inclusive, a gente fez um evento lá no Cajuve para fazer essa sanção do prefeito. E hoje o Cajuve é uma política pública que foi descontinuada pelo atual governo. Então, nem o espaço em que a gente assinou a lei, a juventude tem mais. E o conselho também foi desconfigurado e descaracterizado. Mas o que é? O conselho é um órgão que é composto pela sociedade civil e pelo poder público, que debate as políticas públicas a nível consultivo. Então, ali a gente não tem uma deliberação que vai fazer uma imposição para o poder municipal. Na verdade, a gente tem uma consulta aos jovens que o poder municipal vai poder analisar e pensar junto com a gente.
Caio, você tocou nesse ponto de políticas públicas no que diz respeito à juventude, falou do Conselho Municipal de Juventude, a luta da juventude de São Bernardo, dos estudantes da juventude para instituir o Conselho Municipal, foi sancionado e falou do desmonte que vem acontecendo. Eu vou entrar nessa questão da atual gestão, como é que você analisa essa atual gestão no que diz respeito à política direcionada à juventude, que discuta essas questões de desigualdade, de inclusão, de participação? O que acontece? Eu fiz uma análise assim das políticas públicas de juventude e a gente percebe que acho que o Maurício Soares começou com o PEAT, Uhum. que é um incentivo ao jovem aprendiz. Depois a gente teve o Dr. William Dibby, que ele criou a Juventude Cidadã, que foi o projeto embrionário que depois, a posteriori, passou a ser o CAJUV, que era a Coordenadoria de Ações para a Juventude. Aí tinha status de secretaria, tinha cursos, cuidava da pista de skate e de outros aparelhos conectados à juventude. Oficinas, né? Todo tipo de curso que tinha lá. Uhum. Eu participei de vários, diversos, e eu acredito que tem muito jovem adulto por aí em São Sim. Bernardo que participou de diversos cursos lá na Cajuve. O que me surpreende é que tudo isso foi descontinuado na gestão do Orlando Morango. Então, todos esses programas que eu estou te falando foram ou muito diminuídos, quase reduzidos ao mínimo, ou então completamente descontinuados. Por exemplo, o Cajuve. Então, a gente precisa depois dessas eleições, ou durante essas eleições, na verdade, a gente precisa se comprometer com as pautas da juventude. Porque a juventude precisa ter esperança de viver aqui na cidade e enxergar um futuro melhor ou minimamente digno. E como que a gente mostra isso para a juventude, descontinuando todas as políticas públicas que são voltadas para ela, para essa população? Então a gente precisa voltar com isso. E eu vejo no Luiz Fernando essa vontade, eu vejo essa preocupação com a juventude. E a gente precisa encampar isso, não só na prefeitura, mas na Câmara Municipal, pensando em projetos de leis, como, por exemplo, esse Conselho Municipal de Juventude que a gente fez quanto movimento social, e encampar esses projetos de leis que tragam benefícios para a juventude, que, ao final de contas, nos tragam esperança na cidade, no futuro da cidade. Por falar em política, você tem um novo desafio pela frente. O Caio agora se coloca à disposição da população de São Bernardo como pré-candidato a vereador à Câmara Municipal aqui em São Bernardo do Campo. Caio vem uma caminhada política desde a sua juventude. Por que agora se colocar à disposição da população como pré-candidato? Não tem problema, bora. 3, 2, 1. Cosmo, eu não sou pré-candidato de mim mesmo. Eu sou pré-candidato de um grupo. E esse grupo ele está presente na cidade. São pessoas que tem jovens, mulheres, advogados, pessoas que são da igreja, pessoas que frequentam vários outros espaços religiosos. E, na verdade, eu sou a pessoa que representa esse grupo e busco trazer novas pessoas para compor esse grupo também. Então, a minha opinião não é a minha opinião quando eu estou vestido de pré-candidato. Perfeito. É a opinião de um grupo que vem construindo tudo isso. Para você ter ideia, quando a gente falou mais cedo aqui de participação na vida política da cidade e importância de espaços que a sociedade civil possa colocar suas propostas, dentro do nosso grupo, a gente está fazendo um processo de conferência também, para a gente chegar nas propostas que são melhores para a cidade. Então, o meu grupo está muito preparado para construir políticas públicas para a cidade. Caio, em se tratando de uma cidade como São Bernardo do Campo, de quase 1 milhão de habitantes, uma cidade que tem um orçamento muito considerável, aliás, tal, que dá para desenvolver muitas políticas na cidade. Quando a gente fala de políticas, um guarda-chuva que inclui todos e todas de forma digna, com educação, com saúde, com habitação, com mobilidade urbana, com social, que é muito importante. Como é que você enxerga todo esse guarda-chuva de políticas públicas atualmente na cidade? Eu enxergo que está havendo um desmanche nas políticas públicas da cidade. Principalmente aquelas que são voltadas para o social. Eu lembro que no último governo a gente tinha uma meta para acabar com o déficit de falta de moradia, com déficit de moradia.
Então, existe um plano para isso. E hoje a gente percebe que esse plano foi descontinuado, que a gente não tem mais uma data que a gente vai falar, nesta data, neste ano, nós vamos zerar o déficit de moradia da cidade, porque isso foi descontinuado. E diversas outras políticas sociais foram descontinuadas. E eu quero elencar uma em especial, que é a Fundação Criança de São Bernardo, que eu vejo como que você consegue descontinuar uma política pública que atende 100% da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes. Então, eu fui estagiário na Fundação Criança, eu sabia do trabalho que era feito ali e qual que era o resultado disso. Então, quando você enxergavam famílias que tinham diversos problemas, desde problemas como eu não tenho onde deixar o meu filho enquanto eu trabalho e a Fundação Criança atendia, até pessoas que os meus filhos estão cometendo crimes e eu preciso de ajuda, e a Fundação Criança atendia até quando o pai não poderia cuidar do filho e a Fundação Criança atendia o filho. Então, como que a gente consegue descontinuar isso? Como que a gente tem um governo que ele não tem uma visão, uma perspectiva sobre quem mais precisa na cidade? E eu não enxergo outro, inclusive não há outro projeto na cidade hoje, durante essas eleições, que paute tanto isso e que também não só paute, mas que tenha experiência em ter feito, como o campo progressista, e o campo progressista só tem um candidato, que é o Luiz Fernando. Então, como a gente pensa em políticas públicas que atendam a quem mais precisa? E aí a questão a gente precisa ter vontade política de pensar isso. E eu não enxergo pessoas que têm essa vontade política que não Luiz Fernando. Você vem de um crescimento especificamente dentro da educação. Foi líder estudantil da União Nacional dos Estudantes, passou pela União Estadual, Brasileira, UMES, enfim. E você acredita fielmente que a educação é um processo transformador e de transformação de qualquer sociedade. E aqui em São Bernardo não é diferente. Eu vou puxar essa questão para a educação municipal aqui em São Bernardo. Você é morador de São Bernardo do Campo. Como é que você analisa essa questão que é tão primordial, sobretudo quando a gente vem ouvindo desmandos e descasos com a educação local, seja ela no Baeta, seja ela no Pós-Balsa, por exemplo? A prefeitura é responsável pela educação básica, a priori, né? Mas a gente tem competências além disso, que são competências residuais que a gente pode trabalhar na educação técnica, na educação de nível superior, como a gente tem a Faculdade de Direito de São Bernardo. Mas vamos para o principal, que é a educação básica. Hoje, a gente tem creches que são 50% são públicas, 50% são creches parceiras que são privadas. Mas a gente tem uma fiscalização dessa creche parceira. A gente estava produzindo alguns conteúdos sobre isso essa semana e a gente não pôde verificar que tem uma fiscalização sobre esse serviço que é prestado. Não só do privado, mas do público também. A gente precisa fiscalizar. E eu acho que o papel do vereador, inclusive, é fazer a fiscalização das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas na cidade. Mas aí, avançando sobre esse tema, a gente percebeu que, enquanto a criança está em idade de creche, ela tem um atendimento integral, durante o período integral. Quando ela sai da creche, a mãe precisa fazer a matrícula na escola infantil, e aí ela não tem mais o período de creche. Aliás, o período integral. Quando você vai para a educação infantil, a gente não tem o período integral. E a mãe precisa fazer a matrícula e muda toda a rotina dela. Se ela trabalha e conta com esse atendimento em período integral, ela vai ter que deixar de trabalhar. Se ela tem uma rotina e conta, ela vai precisar mudar essa rotina dela. Então, na realidade, eu acho que a gente precisa se preocupar com a mãe e com a criança e a gente eliminar essa questão de quando sai da creche, vai para o meio período. A criança que é atendida em período integral, ela não pode passar para o meio período e atrapalhar a rotina da mãe. Porque já vem numa rotina crescente dessa forma, a mãe já está preparada para isso, né? E a gente não pode esquecer que as mulheres têm uma questão que é a dupla jornada. Em média, as mulheres trabalham 40 horas mensais que os homens, porque não basta trabalhar para conseguir o dinheiro, sustentar sua família, ela precisa trabalhar dentro de casa, cuidar da casa, para organizar a sua família. Então, se a prefeitura não enxerga isso e não promove uma política pública para essa mãe,
Não basta fazer só postagens na rede social dos dias das mães e não se preocupar com o problema de fato que acontece no nosso território. Que é diário. Então a gente precisa olhar para a educação e enxergar a criança e a família. E a gente precisa ser responsável por isso. Porque se é o poder público que determina se a escola é período integral ou meio período, a gente precisa se preocupar com isso. E existem outras diversas políticas públicas que a gente pode trazer para a cidade ou desenvolver aqui mesmo, políticas públicas originais nossas, que a gente só precisa de uma coisa: ter pessoas competentes, empáticas e humanas diante do poder público da cidade. Eu vou aproveitar esse recorte da educação também, que a gente já falou de várias políticas públicas, social, moradia, saúde, mas também no que diz respeito à educação, São Bernardo tem um déficit, tem uma descontinuidade de projetos na educação que diz respeito à EJA, a educação de jovens e adultos. Eu lembro que na gestão do prefeito Luiz Marinho, a EJA era muito bem valorizada, incentivava-se, tinha campanha institucional para fazer com que as pessoas voltassem a estudar, a se qualificar nos CQPs, Centro de Qualificações Profissionais da Prefeitura, e ao que a gente sabe é que várias salas de EJA estão sendo fechadas. Também queria te ouvir no que diz respeito à EJA. Sobre o EJA, eu acredito que ele deve acontecer o tempo todo, porque eu acho que quando o cidadão falha por qualquer motivo, subjetivo ou objetivo, dele ou de qualquer outra circunstância da vida dele, ele tem que ter uma oportunidade. E essa oportunidade reside no EJA. Uhum. Então, bom, eu não estudei, por qualquer motivo que seja, mas eu quero estudar, eu quero me alfabetizar, eu quero... Concluir meus estudos, até o ensino médio, pelo menos. Então, a gente precisa ter essa política pública, ela não pode ser descontinuada, a não ser que a gente tenha um ensino médio, um ensino fundamental, um ensino infantil, que forme 100% das pessoas. Porque a gente fala, a gente não precisa mais se preocupar com o EJA. Exato. O que eu não acho que é a realidade hoje. Inclusive, durante a pandemia, a gente teve um agravamento da evasão escolar. Então, as pessoas deixaram de estudar, né? Inclusive, hoje o governo federal tem um programa Pé de Meia que vem na intenção de incentivar que os alunos estudem e que voltem a cursar o ensino médio. E são essas políticas públicas que a gente precisa ter na cidade, não a ausência delas, né? Que a gente vai percebendo que as pessoas são empenhadas em destruir políticas públicas. Pois é, ao invés de criar e potencializar, não. Descontinuam e cessam. Caio, para a gente finalizar essa nossa prosa, esse nosso bate-papo que está tão bacana, voltando à questão da tua pré-candidatura a vereador em São Bernardo do Campo. Queria te ouvir também sobre como você enxerga essa atual legislatura. São Bernardo do Campo tem 28 cadeiras na Câmara de Vereadores. E fazendo um recorte também, dessas 28 cadeiras, só 2 são mulheres e só uma é negra, é preta, né? Porque se a gente fala de igualdade, de equidade, de inclusão e paridade, o Legislativo Municipal também tem que ser um retrato da sociedade. Queria te ouvir também sobre o atual momento da Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo. Sobre a questão da representatividade, realmente a gente precisa buscar ter mais representatividade. Aliás, se te cortando, e não tem jovens. E não tem jovens. Eu acho que a gente precisa realmente ter uma Câmara mais representativa, e eu acho que isso passa por um pouco da nossa conversa, que se a gente tem uma população com consciência crítica, e essa população vai à urna votar, talvez a gente tivesse uma Câmara com vereadores que representassem mais a sociedade. Mas adiante disso, o que eu tenho a comentar da atual legislatura da Câmara Municipal? Que a gente teve projetos de leis aprovados nessa legislatura, como, por exemplo, um projeto de lei sobre os precatórios e os valores de requisição de pequeno valor, que a gente tinha antes, que quando você cobra a prefeitura poderia te pagar de forma rápida em até 60 salários, no valor até 60 salários. E a Câmara Municipal aprovou diminuindo para 10 salários. Então, por exemplo, os advogados da cidade, quando vão entrar com uma ação cobrando a prefeitura, porque a prefeitura é boa cobradora e má pagadora, os vereadores da Câmara permitiram que a prefeitura deixasse de pagar os próprios munícipes. Se tornasse caloteira. Então, que coisa boa, né, a prefeitura. Ótima cobradora e péssima pagadora. E eu ainda falo como que ela é ótima cobradora. Porque, por exemplo, a gente tem na cidade um imposto que é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos,
Toda vez que você comprou uma casa, um imóvel, você tem que ir lá no cartório e transferir para o seu nome e você paga um imposto. E esse imposto é o ITBI. E São Bernardo é a cidade que cobra ITBI a mais do seu munícipe. Então ela vai e cobra mais de você sem poder. E como que a gente faz a restituição desse valor? Entrando com uma ação de uma repetição de indébito, que antigamente, se fosse até 60 salários mínimos, você ia receber num prazo curto. Agora, eles diminuíram para 10 esse limite. E se você passar disso, você vai entrar na fila do precatório. Ou seja, para quem que o vereador trabalha? Porque se o vereador trabalhasse e entendesse que, se eu fazer isso aqui eu vou prejudicar a população, ele não ia fazer. Ou então, a gente está cobrando imposto a mais, eu vou fazer uma lei que retifique isso. Eles não fazem. Ou seja, para quê? Qual a capacidade dos vereadores que estão lá? Que nenhum fez uma proposta de lei para falar, São Bernardo cobra imposto a mais, a gente precisa diminuir. Então, além da questão da representatividade, a gente precisa da questão de competência e capacidade também. Tem vereador que votou a requisição de pequeno valor do RPV sem nem entender o que é. Não tem a mínima noção. Então, a gente precisa pensar isso. Que é importante a representatividade, é importante a competência, e é importante também que o vereador ele represente um punhado da sociedade, mas que não pense só nele, pense na cidade como um todo. Porque a cidade não é só de um grupo ou de outro. A cidade não pertence só a um grupo de vereadores ou de outro. Na verdade, a gente precisa enxergar a cidade como uma coisa só. E que a população de São Bernardo também seja uma coisa só. Né? Porque quando a gente pega lá até nível de Constituição, todos são iguais perante a lei, independente de sexo, cor, raça, gênero, religião. E a gente precisa trazer para isso. Mas assim, também a gente não pode perder de vista tratar diferente quem precisa ser tratado. Sim. Então eu acho que passa por tudo isso, a qualificação do debate das políticas públicas da cidade e passa pela Câmara Municipal, e a gente tem a intenção de enriquecer esse debate, de qualificar, de debater de fato. Hoje, por exemplo, a gente vê os gabinetes dos vereadores. Então, o vereador lá, quando ele é eleito, ele tem 8 cargos de assessoria, 9 cargos de assessoria. Acho que são 11. 11? São 11. Que o que Se não me falha a acontece? memória. Essas pessoas que estão nesses espaços, elas estão lá para contribuir tecnicamente para o processo legislativo ou para o processo de fiscalização, ou elas estão lá por outros motivos, com outras finalidades? Então, eu tenho um compromisso que, depois dessa pré-campanha, a gente, chegando onde a gente quer chegar, que a gente tenha pessoas qualificadas no nosso gabinete, com capacidade técnica para digerir o que de fato está sendo debatido, entender com a profundidade necessária e contribuir para que a população de São Bernardo do Campo tenha políticas públicas, leis, normativas mais efetivas do que essas que estão postas. Perfeito. Caio, eu queria te agradecer imensamente a tua participação nesse Prosa com Luiz Fernando. Foi um prazer te reencontrar, e antes da gente finalizar, como é que a população de São Bernardo te encontra nas redes sociais? @caiocesar.sbc. E também tem o site caiocesarsbc.com.br. Repete, por favor. caiocesarsbc ou www.caiocesarsbc.com.br. A gente está em todas as redes, a gente tem um ambiente digital que a gente está buscando enriquecer. Lá a gente tem espaço para debate, contribuição, e eu espero que vocês entrem lá e vejam nossas propostas. E eu que queria agradecer também, igual a minha oportunidade de vir aqui, poder demonstrar meus pensamentos, poder expor meu grupo, poder expor as nossas vontades e opiniões. Maravilha, obrigado, sucesso na tua caminhada. Pessoal, encerramos mais um Prosa com Luiz Fernando. Muito bom ter vocês aí do outro lado. Reforçando mais uma vez, Luiz Fernando, PT13, tudo junto. Vai lá, curte, comenta. Entra nas redes sociais do Caio também, vai lá, curte, comenta. E a gente se encontra no próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!